Olá, bem-vindos, bem-vindas a esta conferência no congresso que vai discutir democracia, mídias e pandemia. Eu vou compartilhar alguns slides com vocês para orientar melhor a nossa fala e também para que fique mais fácil a vocês terem acesso às questões que eu vou levantar, né, propor como perguntas orientadoras aqui das questões que eu vou pensar, né, compartilhando com vocês. Vamos lá, então. Ok. Bom, então eu quero iniciar agradecendo o convite da comissão organizadora do terceiro Congresso Internacional Media Ecology and Image Studies, né? E para que eu pudesse conversar um pouco com vocês sobre a ressignificação da arte no isolamento social. Eu sou a professora Alice Fátima Martins, sou professora no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal de Goiás. Bom, eu organizei as questões sobre as quais eu quero conversar com vocês em 4 tópicos, né, que são os apontamentos sobre a noção de arte, já que a gente vai pensar nas questões relativas à ressignificação da arte no contexto de isolamento, então, de que arte nós estamos falando, a questão propriamente do isolamento social e o papel das tecnologias digitais, das mídias, né, de comunicação e informação, as relações entre arte, que é arte, e as tecnologias, que tecnologias, né? E, então, diante disso tudo, que questões que prevalecem ou que ficam para a gente pensar, né? Então, adentrando um pouquinho no primeiro tópico, né, nos breves apontamentos sobre noção de arte, né, é preciso que quando a gente fale sobre arte, né, ou aborde questões sobre arte, um dos pontos de partida é nós pensarmos ou tentarmos pelo menos demarcar de que arte estamos tratando. Essa não é uma pergunta retórica e nem uma pergunta irrespondível, né? Porque normalmente há uma tendência das pessoas de dizer assim, mas arte é uma coisa que não se define, que é indefinível, como se a ideia de arte fosse alguma coisa que transcendesse, né, a materialidade da vida, o sentido empírico da vida, das práticas culturais, e que fosse universal, que dissesse respeito a uma essencialidade da experiência humana. E, na verdade, não, né? Quer dizer, a noção de arte, o conceito de arte, ele está sempre ancorado numa certa visão de mundo, numa perspectiva, né, de concepção dos fazeres, das práticas culturais e dos modos de explicação, né, a partir dessas práticas culturais que nós atribuímos ao mundo, ao nosso estado no mundo, etc. Então, é importante, né, que quando a gente vai abordar a questão da arte, a gente também situe e demarque desde que lugar nós estamos falando disso e a partir de que parâmetros, né? E, nesse sentido, quem é a pessoa ou quem são as pessoas a quem se atribui a categoria de artista ou de artistas, com base em que parâmetros? Ou seja, essa noção de arte está vinculada, obviamente, a uma atividade de alguém que é reconhecido como artista. Então, quem são essas pessoas, né? E também a quem ou a que projeto, enfim, se destina o trabalho que seja reconhecido, então, como arte, né? Que papel ele cumpre e em quais contextos histórico e social. De novo aqui, nós vamos reiterar, né, que a ideia de arte não é universal, então ela está atrelada, né, a um recorte histórico e social que é importante que a gente tenha isso em vista. Bom, quando a gente, então, vai pensar nessa questão da arte, uma das definições que podem parecer o tipo de argumento circular, né, que volta para a ponta da pergunta, né,
é a de que a arte é tudo quanto seja legitimado pelo sistema da arte. Muito bem. O que é o sistema da arte? Que é isso que pode legitimar e dizer isto é arte, isto não é arte, né? O sistema da arte é um conjunto de indivíduos e instituições que produzem, difundem e consomem objetos e eventos por eles mesmos definidos como artísticos. Ou seja, são esse complexo de instituições e indivíduos, né, que vão estabelecer os critérios e vão dizer quais são os parâmetros para se definir o que seja ou não arte, de acordo com as demandas e as características e as questões de uma determinada sociedade num determinado período histórico. Ou seja, a cada tempo, a cada momento, né, os critérios e os parâmetros demarcadores do que seja ou não arte vão ser estabelecidos não de uma forma transcendente, mas a partir dessa rede de instituições, dessa malha de instituições. É importante pensar, né, que essa malha de instituições ela envolve os centros culturais, os museus, os críticos de arte, os curadores, os mecenas, os artistas, os leilões, né, envolve os colecionadores, né, os banqueiros, né, envolve um circuito que domina o capital, além dos artistas, além daqueles que estão mais, né, em regiões que não têm tanto poder econômico e cultural, mas que têm a chancela do sistema da arte, e os educadores também, que ensinam arte nas escolas, e que arte eles estão ensinando, então eles integram aí o sistema da arte, as editoras que publicam os livros, os catálogos, etc. Ou seja, a gente tem aí uma malha complexíssima e extensa que constitui esse sistema da arte, né? A noção de arte com a qual o sistema da arte opera emergiu na Europa renascentista, ou seja, não existiu sempre, desde sempre a gente pensou arte dessa forma, não. É a partir da instauração da modernidade, né, que se constitui esse modo de pensar e fazer arte no contexto europeu. E a partir dos processos, né, de expansão por meio das grandes navegações, dos processos de colonização, esse conceito de arte também foi levado pelos europeus para os territórios por eles colonizados, né? E aí é que se deu, então, essa, digamos que essa disseminação ou essa multiplicação da ideia de que a arte seria um conceito universal, quando de fato não, né? Tanto que é preciso que a gente pense também que a experiência sensível, o potencial criador, o interesse por aquilo que nos afeta os sentidos, não se restringe ao campo da arte, cuja conformação é definida a partir dessa matriz europeia da qual a gente estava falando, instaurada no período do Renascimento, no início da modernidade, né? Então, nesse sentido, talvez valha a pena trazer à pauta, né, a questão das relações entre, tá? Aquelas coisas importantes que integram, ou consideradas importantes, né, que integram o pequeno círculo do que seja considerado arte, né, no âmbito do sistema da arte, e o grande círculo das coisas desimportantes, consideradas não arte, como propõe Colombres, né, o pensador argentino. Então, ele vai dizer que fora do circuito do sistema da arte, há uma multiplicidade, uma pluralidade de práticas culturais, de fazeres, sentires e pensares, né, que não são reconhecidos como arte e que por isso são desimportantes, mas que muito provavelmente ali esteja uma efervescência muito mais efetiva em termos dos processos criativos e eventualmente das experiências estéticas, né, como forma de, com potência de transformação, né? Sem adentrar muito nas discussões sobre hierarquias, escalas de atribuição de valor, o estabelecimento dos critérios, eu convido vocês a pensar sobre aqueles modos de fazer, pensar e sentir que não estão necessariamente atrelados às categorias protocolares estabelecidas pelo mundo da arte. Ou seja, quando a gente pensar em práticas artísticas ou quando a gente pensar em arte, a gente vai lembrar, sim, desse circuito específico do sistema da arte, mas a gente também vai pensar nessas outras práticas
que transbordam, né, desse circuito e que nos dizem respeito de forma muito mais próxima, tá? Então, a experiência artística pensada de modo mais amplo oportuniza, né, sentir, pensar, fazer, capazes de recriar nossos modos de estar no mundo. A experiência sensível inocula estranhamentos ao comum, né, ao cotidiano, modificando os modos de perceber tudo à nossa volta e de nos percebermos. Ou seja, aquilo que é posto no cotidiano, no dia a dia, que está naturalizado, né, a partir dessa experiência sensível, eu posso olhar de uma outra forma, de um outro ponto de vista, né? Nesse sentido, a ideia da ressignificação ou da transformação do modo de perceber, né, aquilo que está posto a partir do meu cotidiano, né? O par, a estesis, poiesis, articulado, né, entre si, implica numa espécie de abertura às experiências, de um espanto, né, diante dela, né, que deflagra um processo de sentir, pensar, fazer. Um recriar e um recriar-se. Ou seja, quando eu olho para aquilo que está naturalizado, que está ali no dia a dia, mas eu olho de uma outra forma e me espanto com isso, e me espanto inclusive com a minha capacidade de ter naturalizado aquilo, né, eu posso deflagrar a partir dali um processo de recriação ou de transformação desse estar no mundo, né, e me recriar também. Bom, aí a gente chega no segundo tópico, que é a questão do isolamento social e o papel das tecnologias nesse processo, né? Várias discussões têm sido feitas, eu tenho acompanhado, no contexto da pandemia, em relação ao aprofundamento na imersão dos meios de comunicação das tecnologias digitais. Isso é um fato que, neste exato momento, a gente está aqui numa relação que é assíncrona, né, por meio das tecnologias digitais, né? Então, fazendo uso disso nesse momento. Isso se dá no âmbito da atuação profissional online, do comércio digitalizado, de parte dos atendimentos na área de saúde, do entretenimento, das artes e de tanto mais, das relações interpessoais e tudo mais. Ou seja, uma parcela importante dos afazeres cotidianos nessa situação de isolamento social migrou para o contexto das plataformas digitais, as mais diversas, né? Isso resulta em implicações das quais a gente ainda não tem o distanciamento necessário para tecer análises mais consistentes, ou seja, nós estamos ainda imersos nesse contexto e a gente ainda não tem o distanciamento que seria necessário para que a gente pudesse olhar e compreender isso de modo mais complexo, né? As atividades culturais, de modo geral, produções artísticas e tal, também se viram obrigadas a experimentar formatos que buscam equacionar, dentre os quantos, esses dois fatores, isolamento social e tecnologias, né? Uma outra questão que é importante a gente pensar é que a noção de tecnologia também não está restrita ao âmbito das tecnologias digitais de informação e comunicação, mas um sentido mais amplo que dá conta das ferramentas disponíveis para a gestão da vida, em especial tendo em conta a temática aqui proposta, que é para gerir a vida em situação de isolamento social ou de pandemia. Bom, é importante pensar, as tecnologias são construções culturais. Nós, cada um de nós, como agentes culturais, agentes da cultura, né, conformamos as tecnologias e conformamos seus usos. Então, mas, ao mesmo tempo, nós somos conformados pelas tecnologias. Então, os nossos cotidianos, as linguagens, os ritmos, né, as temporalidades, as corporalidades, os modos de ver e de se dar a ver, vão sendo conformados pelas tecnologias disponíveis aí para a gente fazer uso. Então, no contexto da pandemia, o uso das tecnologias digitais, né, da informação e da comunicação, apresenta-se como imperativo para o segmento da vida social, profissional e econômica, e também para as atividades culturais e artísticas. Quer dizer, ela comparece, né, as tecnologias digitais da informação e da comunicação comparecem como dominando, né, nesse âmbito em relação às demais tecnologias, ou pelo menos aparentemente dominando em relação às demais tecnologias disponíveis, né, para a gestão dos cotidianos. Por outro lado,
o quadro de isolamento social, ou seja, a restrição de circulação, a redução drástica de interação entre as pessoas, somadas às instabilidades decorrentes, né, que nos colocam de modo recorrente face a sentimentos como medo, insegurança, impotência, ansiedade, enfim, de uma forma muito mais intensa. Então, como lidar com isso tudo? Como processar esse turbilhão que advém desse enfrentamento com o desconhecido, né? Essa é uma questão com a qual a gente tem se deparado cotidianamente também, passou a fazer parte do nosso dia a dia. Nós chegamos, então, ao terceiro ponto, relações entre arte, que arte, e tecnologias, que tecnologias. Bom, vamos pensar, a produção e a veiculação no campo das artes e da cultura, de um modo geral, comparece como uma das atividades mais afetadas pelo isolamento social, considerando-se, sobretudo, os aspectos econômicos. Então, pessoas que trabalham com teatro, pessoas que trabalham com espetáculos, com shows, né, que envolve a relação, a interação direta com outras pessoas, com um número grande de pessoas reunidas e tudo mais, são os setores, né, da produção artística que mais têm sido afetados nesse processo, né, em razão do isolamento, da proibição, né, de aglomeração e etc. Né? Pelo menos não da proibição, não necessariamente, mas da recomendação de que não aconteça. Né? Bom, então, buscam-se opções para contornar os desafios que se colocam. E, de fato, as plataformas digitais comparecem como uma das estratégias mais importantes para a veiculação dessas produções. Então, festivais de cinema migraram para plataformas digitais, né? Exposição de materiais visuais, saraus de poesia, eventos culturais diversos, transmissões ao vivo de toda a natureza, tudo foi migrando aí para lives e eventos síncronos, assíncronos e etc. Né? Há um boom nesse sentido, né? Contudo, se pensarmos as tecnologias no sentido mais amplo, consideramos que as atividades artísticas sempre estiveram atreladas às questões tecnológicas, né? Cada qual em seu tempo histórico, no tocante aos modos de domínio das ferramentas para se produzirem estruturas, formas, cores, efeitos, etc. Então, a cada tempo, as tecnologias disponíveis naquele momento esteve vinculado aos processos de criação e seus dilemas, e suas questões, e seus conflitos. Né? O que discutimos hoje são as especificidades das tecnologias digitais no tocante às produções artísticas marcadamente contemporâneas e suas implicações. Então, nesse sentido, é que as tecnologias digitais ganham um protagonismo, né, na medida em que elas são as tecnologias que marcam de forma mais contundente este momento histórico, né, entrando aí de uma forma mais ampla e mais funda, né, nessas questões. Bom, há dilemas que se colocam em relação a isso, tais como, eu vou apontar só 2 dilemas, eu não vou dar conta deles, eu só vou levantar como questões para nós pensarmos. Como se dão as relações entre os projetos artísticos que operam com aparatos tecnológicos e a voracidade comercial das indústrias que produzem esses aparatos tecnológicos? São 2 coisas distintas. Então, se nós pensarmos nos projetos artísticos que têm uma discussão voltada para a questão dos processos de criação, do repensar o tempo histórico e tudo mais, de um lado, e a voracidade comercial das indústrias, que não tem intenção nenhuma, não tem interesse, né, em poieses estéreis, tem interesse nas questões relativas ao capital. Né? Como que se dá, né, esse encontro? Como que se dão essas relações? É uma questão para nós pensarmos. O outro ponto é, em que medida, né, que decorre desse, né, em que medida os projetos artísticos voltados para as tecnologias de informação e comunicação acabam produzindo uma espécie de verniz, né, para os processos agressivos do mercado nesse campo. Ou seja, até que ponto o que está sendo produzido em termos de arte, de fato, cria espaços de discussão e de reflexão sobre a condição humana, a nossa condição neste contexto, ou simplesmente não, mas talvez cria-se
amenize, né, o impacto do uso das novas tecnologias, nos preparando e nos familiarizando para esse uso, né? Também é um dilema, eu não estou defendendo nenhuma das posições, mas estou colocando isso como uma questão para ser pensada. Por outro lado, tais tecnologias e seus aparatos oferecem ferramentas que podem estabelecer ou restaurar pontes obstruídas pela pandemia em situação de distanciamento, ou seja, é um fato, as tecnologias e seus aparatos têm propiciado outros modos de encontro entre as pessoas, de articulação de coletivos, de produções colaborativas, de interlocução entre pessoas que jamais teriam se encontrado, não fosse por meio das tecnologias digitais. Então, isso é uma questão que é preciso que seja reconhecido também como um aspecto altamente potencializado nesse momento, né? Então, como deflagrar neste contexto, considerados os dilemas e as possibilidades e as potencialidades, tá? Modos de fazer, pensar e sentir, articulando experiência artística e sensível, buscando articular o que oferecem tais tecnologias com outras tecnologias possíveis, né? Porque é importante que a gente também não se deixe sequestrar, não fique refém da ideia de que só as tecnologias digitais é que nos oferecem tais ferramentas, né? De repente é importante que a gente busque articular essas possibilidades com outras que nós temos disponíveis também, né? Bom, e aí nós chegamos ao quarto ponto, né, que e então, e aí? Né? Então, eu vou pedir ajuda de Agamben e Flusser, não para encontrar respostas, porque eu acho que nós, insisto, nós não temos o distanciamento necessário ainda para isso, mas para reunir algumas pistas, por meio das quais avançar nessas questões. Então, eu busco a discussão sobre contemporâneo, né, proposta por Agamben, e a noção de jogo, proposta por Flusser. A ver. Bom, para Agamben, ser contemporâneo implica em não coincidir com o espaço-tempo em que estamos imersos. Ou seja, é necessário haver uma ruptura, uma distância entre o que vivemos e o que pensamos ou produzimos sobre o que vivemos. Ou seja, aquilo que eu estou vivendo cotidianamente, eu preciso estranhar isso, eu preciso me afastar disso, eu preciso olhar com estranhamento em relação a isso, né? Para que eu consiga alcançar alguma articulação possível contemporânea, conforme coloca a Gama. Porque se eu coincido, tá, eu não consigo perceber, né? Exatamente, né, nesse sentido. Assim pensado, é necessário buscar não o que esteja iluminado, né? Aquilo que compreendemos e no que acreditamos, mas as sombras do nosso espaço-tempo. Isso supõe mudar os pontos de vista naturalizados e colocar em dúvida as nossas crenças. Colocar em dúvida as crenças é um desafio. Chegamos, então, assim, à ideia de jogo, suas regras, os repertórios possíveis de jogadas, né, repertórios de jogadas, e, sobretudo, os diferentes posicionamentos assumidos pelos jogadores. Isso a partir da nossa conversa com Flusser. Essa é uma abordagem possível, não só para os jogos, em seu sentido estrito, né, os gamers e tal, mas também para tratar de questões relativas à linguagem e seus usos, bem como a cultura de modo mais amplo e a própria arte. Flusser propõe, inclusive, no contexto, né, das imagens técnicas, para usar a terminologia dele, que nós tenhamos passado, né, à condição de homo ludens, ou seja, no contexto contemporâneo, a condição de jogador é uma condição existencial, né? E que a gente opera, né, com as tecnologias da imagem, com as informações, com as tecnologias da comunicação e tudo, mas como jogadores, operando com as regras o tempo inteiro, né? E aí, daí a questão dele de perguntar se nós somos funcionários dos aparelhos, né? Em que medida a gente consegue jogar contra o aparelho, né? No sentido exatamente da posição do jogador em relação ao jogo, tá? Então, podemos participar de um jogo não só acreditando nas suas regras, mas
ou defendendo-as, né, e nos esforçando por preservar seus repertórios. Ou seja, se eu jogo o jogo sendo esse jogador que está imerso no jogo, que defende e tal, a gente vai estar coincidindo com o nosso espaço-tempo em termos do Agamben. Tá? No caso, se pensarmos nos aparatos técnicos, nos termos do Flusser, a gente seria funcionário do aparelho, a gente acredita no aparelho, a gente acredita no aparato, nas suas regras, nos seus programas, então a gente está em função dele. Tá? Mas a gente também pode entender que as regras existentes não são as únicas possíveis, elas não são universais, elas não são essenciais e nem nada, elas são circunstanciais. E que outros jogos operam com regras distintas, gerando diferentes repertórios de jogadas, né? Os jogos e suas regras podem ser modificados pelos jogadores ou por outras pessoas. Então, como jogadores, podemos nos colocar fora das cenas do jogo para pensar sobre eles e, eventualmente, para transformá-los. Nesse sentido, pensando ainda em termos do Flusser, né, seria o momento em que o jogador poderia jogar contra o aparelho, ou seja, olhar para o aparelho, perguntar como é que ele funciona, para que ele foi programado, né, e fazer com que o aparelho funcione em função do seu projeto e não ele operar em função do projeto do aparelho. Bom, colocar-se dentro e fora dos jogos, problematizando as próprias regras, é um modo de não coincidir com o nosso espaço-tempo, pensando lá em termos do Agamben, né? A situação da pandemia nos empurra a uma situação que a gente não tinha experimentado antes. Nela, as dinâmicas da vida, as regras dos jogos, como conhecíamos, são colocadas em teste, são colocadas em questão. A gente pensa, nossa, a gente fazia assim, agora não faz mais, não pode, e tudo mais. É um momento, né, pode ser uma oportunidade de repensar essas dinâmicas da vida, né, para conceber outros modos de experimentar o espaço-tempo em que estamos imersos. Não é o novo normal, não é isso. Exatamente desnormalizar, exatamente repensar a si e colocar essas questões, esses aspectos, né, diante das nossas perguntas, dos estranhamentos, do distanciamento, né? A experiência artística, seja ela qual for, ela do pequeno círculo, do grande círculo, enfim, as práticas que envolvem modos de fazer, sentir e pensar, né, sensíveis, podem nos ajudar a perceber as regras dos jogos nos quais a gente está envolvido em diferentes instâncias de outras maneiras. Para quê? Talvez para ampliar os horizontes do nosso estar no mundo. Talvez para afetar o nosso modo de nos percebermos no mundo. Né? Talvez para que a gente possa buscar maneiras, né, mais complexas e solidárias de nos compreendermos no mundo a partir de posições não tão egocentradas ou etnocentradas ou centradas a partir das nossas próprias comunidades. Buscar ampliar para uma pluralidade de pontos de vista que se torne a relação com o universo e as nossas visões de mundo um pouco mais amplas, um pouco mais complexas e mais plurais, né? Eu fecho aqui, então, esta fala, reiterando, né, que esta é uma oportunidade de, por meio da arte, das práticas artísticas, desses diferentes modos de pensar, sentir e fazer, é uma oportunidade de nós também nos colocarmos em xeque em nossos sistemas de crença e tudo mais, e revermos a nossa própria condição de humanidade, né? Eu acho que é uma boa oportunidade para isso. E agradeço também a oportunidade de estar compartilhando essas questões com vocês, aqui no terceiro Congresso Media Ecology and Image Studies, Democracia, Meios e Pandemia. Agradeço ao comitê de organização do Congresso pelo convite, na pessoa do professor Denis Renaud, né, da Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp. É um prazer poder participar. E me coloco à disposição, né, para estabelecermos diálogos nesse sentido e em outros âmbitos,
especialmente na busca, né, de caminhos que sejam de solidariedade, de alteridade, de encontro com a pluralidade, né, por meio da arte, por meio das narrativas que articulem aí esteses e poieses. Muitíssimo obrigada. Eu interrompo aqui o compartilhamento e também encerro desejando a todos um excelente congresso. Muitíssimo obrigada.